possibilidade de fazer comentários enquanto no período de consultas, ainda antes da medida entrar em vigor. Então, eu gostaria de agradecer aqui a parceria com a Coalizão Empresarial de Facilitação e Barreiras, e todos os presentes aqui nas apresentações agora de manhã. Creio que será uma boa oportunidade para que cada um de nós possa aprender um pouco mais e também aperfeiçoarmos os nossos mecanismos de comunicação e de participação no uso dessas ferramentas. Bom dia a todos, bom trabalho. Não gostaria de tomar tempo das apresentações e discussões substantivas que teremos aqui hoje. Obrigada mais uma vez pela parceria, Laura, nossa contraparte no diálogo comercial. Temos também, esse é um evento que envolve 3 grupos do diálogo comercial, importante ressaltar. Temos discussões relacionadas a boas práticas regulatórias, o grupo de Standards e Conformity Assessment e também de Standards in Metrology. Dada a relevância do tema, todos nós estamos aqui presentes e ávidos pelas informações que serão compartilhadas. Obrigada. Essas são as minhas... Juliana. Perdão? Oi. Só um minutinho que a gente está precisando fazer uma correção na tradução. Tá? O pessoal informou aqui no chat que está invertido. Bom, eu vou falar alguma coisa para os tradutores traduzirem e ver se agora está tudo ok. Está tudo ok, pessoal? Vocês podem me dar um retorno no chat da tradução de português para inglês, se está tudo ok? Okay, now I'll test the English translation. Agora está correto. Now it's correct. Podemos continuar, Juliana, obrigada. Bom, creio que eu passaria agora a palavra para a nossa primeira apresentação, mas queria dar a oportunidade, se por acaso os Estados Unidos queira agregar alguma informação, senão eu passaria para a Laura, para Mary Hogan, fazer sua primeira apresentação da manhã. Greetings. Hello, my name is Marianne Hogan. I'm with the USA TBT Inquiry Point. So we have a counterpart in Brazil. All of the WTO members are required to operate a national inquiry point. Your inquiry point is also on the line if you're from the private sector and even from the government. So I'm very happy to join you today. I have a little over 10 years of experience in an inquiry point. And so I'm happy to share my experiences with you and some practical suggestions for following notifications made by all of the WTO members to the Committee on Technical Barriers to Trade. We actually have been seeing record numbers of notifications each year, so hopefully my suggestions will get you to start thinking about how you can follow notifications and engage with your government and also follow what's happening in your product sector, especially for your exports. So do my colleagues in Brazil have my presentation, and can you share my slides, or do I need to try and do that? Is it the same presentation? It's the same presentation, yes. Okay. Pietra, can you share the presentation for us, or do you need... Pietra, pode compartilhar para a gente? Sim, eu vou compartilhar aqui. Só um minutinho. Just one second, she's going to share the screen. Thank you. Thank you. A outra Pietra. Essa é a apresentação da Laura. É a da Marianne Hogan. I don't know if I pronounced your last name correct, but...
Algum problema aí, Pietra? A Thaís precisa fazer o compartilhamento? Tá demorando um pouquinho para abrir aqui, mas já vai dar certo, calma aí. Okay. So I can talk a little bit about notifications actually and inquiry points. So I'm not sure how familiar private sector is in Brazil with the inquiry points and following the notifications. I suggest it and as an important first step to learning about changing requirements for products in all kinds of sectors. Inquiry points are used to facilitate the transfer of information and create awareness among stakeholders about changing regulations around the world. Okay, so I'll talk a little bit about how we engage the private sector. We actually rely heavily on our federal partners to engage the private sector in interest and following TBT notifications. However, we as the inquiry point also have a role to play. So I'll talk a little bit about what we do, how we facilitate the awareness of and commenting on the TBT notifications made by all members to the Committee on Technical Barriers to Trade. I'll let you know about the role of the inquiry point in soliciting and sharing comments on the notifications and some of the benefits of using the inquiry point to comment on notifications. And in Brazil's case, it would be using Brazil's inquiry point to comment on notifications. And some of the considerations that we have when engaging with our stakeholders on commenting. Next slide, please. So what is it that we do in the USA TBT inquiry point? One of our key roles is to make the notification details available through Notify US, which is our domestic alert service or national alert service for TBT notifications. This is a service that you sign up for. You have to be a US stakeholder to do this, and then you receive key information about the notifications in the sectors that you choose, the product sectors that you choose, as well as from the WTO members that you're interested in following. We distribute comments and correspondence from the stakeholders to the US government and also to the WTO members. If we receive comments from the private sector, and you will hear from some of our stakeholders today, we then transmit those comments to the other WTO members, the relevant member and their regulator if that information is provided in the notification. We also provide information and guidance to industry on making comment submissions. We update our guidance regularly, and I will tell you a little bit more about that as we progress. We also carry out the notification obligations of the United States for the Agreement on Technical Barriers to Trade. So we are monitoring our federal regulatory actions in our National Gazette, the Federal Register, every day to determine what new regulatory related actions would fall within the scope of the TBT agreement and that we should notify on behalf of the United States. Next slide, please. So as I mentioned, Notify US is our alert service for distributing information and notifications to the US private sector as well as to the US government. We have about 3,000 subscribers to this system. Most of the subscribers are from the private sector. They are interested in following, for example, food-related notifications, as well as conformity assessment procedures that are notified to the TBT committee. Basically, everything that we have, you can sign up to monitor. You can sign up by country and sector, as I mentioned, and it's a step-by-step process. I know that Brazil also has a notification alert service that it provides for its stakeholders as well. So while 85% of the registered users for the system are with the US government or with the private sector, the US government is the biggest user of the system. They're the most frequent users of the system. Next slide, please. Okay, so providing guidance and sharing comments. I mentioned that one of the things that we do is that we provide guidance to
US government as well as US private sector in particular about commenting on WTO member notifications. We have a page on our website that offers guidance to the private sector. Really, I think this could be useful for any private sector stakeholder to take a look at this page. These are just key considerations to consider to place into your comments. We ask that US entities who wish to comment on a notification that they submit those comments to us in the USA TBT inquiry point, and then we distribute the comments to the other WTO member national inquiry point, as well as share those comments with our US government trade and export agencies so that they have an awareness of what the concerns are from private sector about certain notifications or coming regulatory changes. We also accept comments from other WTO members on US notifications made to the Committee on Technical Barriers to Trade. We treat those as seriously as we do the comments that we receive from our own stakeholders on member notifications. We make sure that the trade agencies receive copies, as well as our government regulator, the appropriate regulator, and share responses when appropriate, although generally the United States, our regulators tend not to respond to comments and address substantive comments in the final rule, which we then in turn notify to the committee. Next slide, please. So there is a new system, or relatively new, ePing. That is the notification alert service that is maintained by the WTO. It was launched officially in 2015. It is a service that is provided by the World Trade Organization, the International Trade Center, and UNDESA, the United Nations. This service also allows anyone from anywhere in the world to access TBT and SPS notifications, as well as also sign up to receive them. There is a slight difference with ePing. That service actually provides notifications when they are issued, and our system, Notify US, can only provide notifications once they are translated into English. The WTO has 3 official languages, English, Spanish, and French. So if a notification is issued in Spanish first, we cannot add it to Notify US. We have to wait for the WTO to provide us the translation. So ePing is really an advantage in terms of giving industry a few extra days to be aware of a notification if it's issued in Spanish. I know at the end of 2020, Brazil had over 300 subscribers to ePing. The United States has about 500 or so. Both countries are in the top 20 of WTO members who are using this service to facilitate stakeholder awareness and potentially engagement. This system also allows members to collaborate, and also your stakeholders can collaborate. There are some specialized functions, communication functions within ePing, so that you could collaborate with other similar stakeholders or collaborate with your inquiry point. We in the United States do not have these features turned on at this time, but it is possible to set those up, and we anticipate being able to use them. But I do encourage you to sign up for ePing if you have not already. It's a robust system. It provides good, timely information, and you don't have to be logged into the system to get that information unless you have the commenting and other collaboration tools in use. Next slide, please. So benefiting from the use of the inquiry point. And also, this would also go to as a benefit for following notifications as well. When you use your inquiry point, when you follow notifications made by WTO members to the Committee on Technical Barriers to Trade, it allows you to use or to learn about the technical regulations and the conformity assessment procedures in the draft stages, when you can still comment on and influence the draft regulations and the draft conformity assessment procedures, for example. In the case of the United States, when you submit comments through the inquiry point to go to another WTO member, it allows you to connect to the trade agencies. For example, the Office of the United States Trade Representative. They officially represent the United States to the Committee on Technical Barriers to Trade.
as well as, for example, the U.S. Department of Agriculture, and also our close colleagues in the Department of Commerce International Trade Administration. We share comments with interested persons within our government. We also report out on the comments that we receive and that we submit to other members each month, twice a month actually, so that our government stakeholders, government colleagues can request copies of anything that's of interest to them that may have come through the inquiry point. What this does for you, two things, as private sector, it establishes a placeholder for possible escalation of the issue that's notified in case it would be raised as a specific trade concern on the floor of the TBT committee, or perhaps discussed bilaterally and not raised on the floor of the TBT committee at a future TBT meeting. And those meetings happen 3 times a year in Geneva. This allows you, by commenting early and commenting at the time the notification is issued or soon after, it allows you to avoid missing opportunities to intervene and to let your government know that you have concerns, and to let the other WTO member government know that you have concerns about this proposed regulation. It may present difficulties, or you may not be able to comply, or there may be alternatives that you could offer that the other government should consider. Those are all legitimate things that can be raised in your comments. Next slide, please. I apologize. I did forget to include 2019 and 2020 in terms of looking at the calendar year for our notifications. Just to give you for awareness, the number of comments that we have been submitting on member notifications. In 2019, it was actually 201. In 2021, it was 223. These comments also come from the United States government. Mostly they come from, they're facilitated by the U.S. Department of Agriculture, dealing with food labeling, food regulations. They have a very robust interagency process to facilitate the commenting. So they're monitoring the notifications very carefully and communicating within the government about the concerns that the U.S. Has about these notifications, and to suggest alternatives, and just also begin this process of establishing, putting a place marker in place, if you will, in case we need to raise it further with the other WTO member. We also request that other WTO members notify actions that they may not have notified to the TBT committee that are within the scope of the Agreement on Technical Barriers to Trade. We do these routinely, and we rely on our federal stakeholders to help us with that. They usually are the ones who bring to our attention that a member should have notified something that hasn't been notified. Next slide, please. So creating awareness with your stakeholders. So this is actually intended more for other national inquiry points. But one thing that you might consider from the private sector, you might just ask yourself, are you already commenting and following notifications? What would help you be able to do that if you are not already doing it? You could sign up for ePing. That would help with tracking notifications, becoming aware of the text and the coming regulations. You can do this by sector, as I mentioned, and also by country of interest, so that you don't have to follow everything. I did mention previously that there have been, since 2018, over 3,000 notifications issued. So all of us all over the world are dealing with unprecedented amounts of information in these notifications every year. And they're record numbers every year, over 3,000, as I mentioned. So it's challenging for all of us to keep up with the notifications. That's in part why we suggest using a system such as ePing, or if you have your own domestic service, to monitor the notifications that are in the sector of interest to you. You can connect with your government to provide feedback on notifications, but you can also use commenting as the opportunity to engage with the other WTO member. And as I mentioned, bring to their attention unintended consequences of the proposal, alternatives that you might want them to consider. You can ask questions in your comments. I
encourage you to do that, and also to work with your own government to express your concerns. It is really important since you are getting an early opportunity by seeing notifications, which should be issued when the regulatory action or the conformity assessment procedure is still in its draft stages, and you would have an opportunity to provide feedback and engage your government. It's not impossible after, and you'll hear something about that in a coming presentation, after something has become final, but this is a service, the alert services and following TBT notifications allow you to do so when there's still time to influence the draft. ePing can also be used to facilitate commenting. Comments can be shared in that system. Again, the United States does not have that function turned on. We hope to turn this function on within ePing in the future. But I look forward to hearing from Brazil and from stakeholders about how that might look for them and what might work. Next slide, please. So I thank you for your time and appreciate your interest in this topic. Please feel free to contact us if you have any questions. Thank you very much. Thank you very much, Marianne. We'll go to the next presenter. It's Laura. I'll put your slide up through here. Just 1 second. Thank you very much, Thais. So good morning, everyone. My name is Laura Krishnan. I'm an international trade specialist at the U.S. International Trade Administration, part of the Department of Commerce. And today I'm going to speak with you about how we at ITA work together with U.S. industry through the TBT notification process to support and encourage U.S. industry participation in that process with a goal of preventing or reducing potential barriers to trade. So you can go to the next slide, please. The first thing we must acknowledge is that international companies, importers, and exporters are all important stakeholders in our domestic regulatory processes. We, of course, live in an integrated global marketplace, so failing to take into account the trade impacts of a regulatory decision can result in large costs for both domestic companies, the international companies, and consumers, global consumers. In addition, as WTO members, both Brazil and the United States have made commitments under the WTO TBT agreement to avoid unnecessary obstacles to trade. ITA did a study in 2016, and we found that technical regulations affect about 93% of global goods exports. And of the complaints we receive from US companies about trade barriers, roughly 60% are related to technical regulations in foreign countries. So this just goes to show the vast importance of this topic for our traders. Next slide, please. We also know that in most cases, TBTs are unintentional. Regulations are complex things to develop. There are many actors, many people or entities that can be affected in diverse and often very difficult to quantify ways. So it's a difficult thing to go about doing, developing a regulation that meets all stakeholder needs. And accomplishes the regulatory objective, right? The purpose of the regulation in the first place. That's why allowing for a meaningful notice and comment period is so important. It enables regulators to obtain input from any potentially affected stakeholder, and it allows them to better account and get more information about the various effects of a proposed regulation. And of course, notice and comment is an obligation under the TBT agreement and an essential component of internationally recognized good regulatory practices. So all good reasons to be involved in this notice and comment process. Next slide, please.
So how does ITA help US companies participate in this process? First of all, a bit about ITA for those not familiar. Our mission is to strengthen the international competitiveness of US industry. We do that through the promotion of trade and investment, the removals of barriers to trade, and enforcement of our trade laws and agreements. Next slide. There are a number of different ways in which we help US companies, and one essential among them is advocating for their interests in foreign markets to address any trade issues or barriers they may face. One of the ways we do this is by ensuring US company perspectives are considered and the needs of international traders and stakeholders taken into account during the foreign regulatory process. To do this, we frequently use the TBT inquiry point and the Notify US services. Next slide, please. So here's what that looks like in practice. ITA's trade specialists will monitor regulatory changes in a number of different ways. Of course, primary among them is using the incoming TBT notifications. In my case, I subscribe to the Notify US service and will soon be subscribing to ePing and receiving updates into my inbox daily with relevant notifications for the countries that I cover. We also have teams in our embassies abroad. We have locations in about 70 countries across the world that are monitoring the domestic notification process in those countries. That's either via the official journal, the regulator websites, or if there's a single regulatory portal that the country uses. And then we have multiple ways for industry to raise concerns with us as well. That could be through regular meetings or roundtables, either that we hold here in Washington or at our embassies abroad. We also have formal industry trade advisory committees that companies, go through a formal application process to be a part of. We meet with those quarterly. And just ad hoc in meetings with companies that we have as a regular part of our day-to-day business. We have a report a trade barrier hotline, which is really an email address these days that companies can report any concerns or problems that they've encountered when trading abroad. As we monitor and receive input from our companies, we evaluate the different measures of concern to determine if it falls within the scope of the TBT agreement and if it may cause potential trade disruptions for US companies. This could be because it deviates from a commonly used international standard or norm, and we note that that could pose a problem for our traders. If appropriate, we're going to request that a country notify the measure via the TBT inquiry point if the country has not done so already, so that we can formally comment through that process. Now, if we do identify a measure of concern, we would then go about conducting broader stakeholder outreach that would include both the US government interagency as well as the private sector beyond the particular company or industry that had raised the issue. To that, we want to make sure we understand the issue fully, we understand all the different US stakeholders' perspectives on that issue. And then with that input, we would decide if we might wish to comment on a specific measure as the US government. And then we would submit our US government comments via the inquiry point. If we do not decide to comment as the government, we would continue to support any private sector stakeholders that wish to submit their own comments through the inquiry point, helping them understand and use that inquiry point comment process. As Marianne mentioned in her talk, we do receive a copy of all US comments submitted via the inquiry point. So that allows us to continue to monitor and coordinate with industry on particular issues and support them as necessary. In addition to submitting US government comments, supporting industry comments, we may also choose to engage the foreign government in a number of different ways on particularly important measures. For example, we could work through
bilateral government-to-government mechanisms like the U.S.-Brazil Commercial Dialogue that brings us here together today, or other bilateral or multilateral fora. We might choose to work together with other like-minded countries to raise issues of concern, and we may raise directly in the WTO TBT committee meeting, which also meets regularly for the purpose of discussing these kinds of issues. We remain in consultation with industry throughout the process. We want to make sure we're adequately representing U.S. interests and keeping them updated on any progress we've made. Ideally, at the end of all of this different engagement, we have been able to communicate the U.S. and industry perspectives to the foreign regulator, and the final measure is no more trade restrictive than necessary as a result of that engagement. Finally, on the last slide, I want to share a case study example of how this works in real life. This particular case study has to do with a technical regulation for batteries that Colombia issued in 2017. At the time the regulation was issued as a draft and notified to the WTO inquiry point, there were no concerns raised. We did not see anything that looked out of the ordinary, and the measure was published as final in April 2018. It was at that time that a US company came to us at ITA and let us know that the final regulation actually had a new provision added that would have a significant impact on trade for them. And that provision was that all batteries needed to be packaged separately from whatever product they were coming with. The company told us that this requirement didn't exist anywhere else that they knew of. It would be extremely expensive for them to repackage their products without batteries just for the Colombian market. So we looked into this. We learned that Mexico was planning to raise this same concern at the next TBT committee meeting, which was in June 2018. So we worked together with Mexico to express our concern about this new addition to the final measure, and Colombia agreed to accept more comments on the measure. The implementation date was still a year out. They said, okay, send us your comments. So we worked with a local industry association in Colombia. We arranged some business to government meetings with the Colombian regulator. We discussed international practices for labeling and certifying batteries, and the companies offered some less trade restrictive alternatives for Colombia to consider. As a result of these discussions, Colombia ended up delaying implementation of the measure, and they published an amendment for public comment that they notified to the TBT committee. That was in June 2019. And then in December 2019, they published the revised final regulation, which had removed that requirement that batteries be supplied separately. So that was a case of successful engagement that eliminated this potentially costly barrier to trade that had been introduced into the final regulation. So that's just one example, and it's an interesting one because it did happen after a final regulation was published. It is possible as long as your partner is willing to work with you. But of course, as Marianne mentioned, our goal is to catch anything before that point at the draft stage, which is why the inquiry point and the TBT notifications, either through EPing or Notify US, are so important both for government and industry, so we can work together and ensure broad international comment and participation in the regulatory process. So that is my presentation for today. Thank you so much for being here. I'm glad we have such a great turnout. And I will turn the floor back to Thais and Juliana for the next speaker. Thank you very much, Laura. So we just had Laura's and Marianne. We had the government view on this matter. And now we will jump to the private sector input. And we will start with Francine Lamoriello. I hope I pronounced your last name correct. She's the Executive Vice President for Global Strategies
for the Personal Care Product Council from the US. And I will put your presentation up in the next few moments, okay? Thank you. You can go ahead and talk a little bit of yourself about yourself Oh. while I. Yes, okay. Well, thank you. Thank you so much for inviting PCPC to participate in this important meeting of the U.S.-Brazil commercial dialogue. You know, this is an important topic for us because our industry is very, very global. The cosmetics and personal care products industry is a very global industry. And so using the WTO process as a way of being able to have input on the regulatory approaches that countries are considering is very, very important. So yes, if you could shift to the next slide, I'd appreciate it. I do want to tell you all a little bit about the Personal Care Products Council, PCPC. We are the leading national trade association representing in the United States the global cosmetics and personal care products industry. We were founded in 1894, and now we include approximately 600 member companies that manufacture, distribute, and supply the vast majority of finished cosmetics and personal care products that are marketed in the United States. Our member companies represent some of the most trusted brands in beauty and personal care and remain committed to product safety, quality, and innovation. And as I mentioned, we're a highly global industry. Companies are sourcing, manufacturing, marketing, and selling their products in all countries around the world, and our supply chains are very complex. So such a highly global industry is very dependent on open markets and transparent, consistent regulations around the world in order for us to succeed. So if you could share the next slide, please. The WTO process, and in particular, the technical barriers to trade agreement is very critical to our industry's ability to be informed about proposed regulations in a wide range of companies. At PCPC, of course, we utilize the US Notify process, but I think my comments today will apply equally to the ePing system. These are critical tools, US Notify, ePing, critical tools for our industry in advocating international best practices for cosmetics regulation, promoting alignment of global regulatory approaches, and ultimately educating our member companies about the new regulations and how they should comply with them. PCPC is considered, I think Marianne would agree, a super user of the WTO notifying process. We have submitted 67 submissions over the past 3 years. Actually quite a lot considering the pandemic that we have all just been through, but this is about the normal pace of the number of submissions that PCPC participates in, the processes, the notification processes we participate in any given year. I think next slide, please. Okay, so I wanted to share with you a little bit of an understanding of how PCPC, as a trade association representing the cosmetics and personal care products industry, what is our process when we are participating and on behalf of our industry in the WTO notification process. So first of all, of course, we receive the alerts about, we subscribe to the alerts that relate to our sector, in our case, cosmetics, personal care, chemical regulations, environmental regulations, all of those that could impact our industry. When we receive an alert of a pending or proposed regulation by a notifier,
we enter into a fairly wide consultation with our member companies and industry's scientific and technical experts. Some of those are at PCPC ourselves. And the questions we ask our member companies and their technical experts include, first, how does this regulation either converge or diverge with other international standards and approaches? Secondly, what would be the practical impact on a company if this were to be finalized, if this proposal were to come to fruition? What additional costs and resources would be needed to comply? And finally, what suggestions could PCPC make to this notifier that would make the proposal closer to international standards, provide, of course, the assurance of product safety, and be less burdensome and trade restrictive? When we've gathered that information, and throughout this process, we try to coordinate with the viewpoints of our sister cosmetics association in the country in question. In the case of Brazil, we work very closely with the Association of the Brazilian Cosmetics Industry, which is ABIPEC. And we try as much as possible to coordinate industry's viewpoint and align our viewpoint so that our industry is speaking with one voice. We then have throughout a dialogue with our US government trade agencies, including, as you've heard, the US Trade Representative, the Department of Commerce, US FDA, to share our perspectives on this proposal and potentially the impact, and hope to have support for industry's viewpoint from the US government itself. Only then does PCPC submit a comment to the notification with all of that information and consultation behind us. And that's a way of saying that we really need the 90-day notification period, the comment period of 90 days, and hope that all notifiers will stick to allowing 90 days to receive comments from stakeholders. Next slide, please. We believe that in order for the notification process to be most effective for regulators and for stakeholders, several things should happen. First of all, as you've heard others say today, notification should be done very early in the process of consideration of a regulation. One concern industry always has is whether we are submitting comments at a point where regulators are still open to hearing other opinions and suggestions. We understand there might have already been an internal process, a national consultation period, and sometimes PCPC participates in that too. But inviting stakeholder input will only be valuable if it's done at a time when the input can be considered. So, of course, again, very early. You know, notification should not be a one-way street. I think this chart depicts a bit of a feedback loop. The notification process ideally will create a dialogue between stakeholders and regulators that benefits both sides, builds relationships, builds trust, and allows both sides to develop knowledge and understanding and expertise. And so again, it's important that we are entering into a dialogue with the government, our own government, and with the notifier. I think something that's also important about the way the US handles the TBT submissions, it's very important for us at PCPC to know that the US government inquiry point is forwarding our comments directly to the notifier. We believe the notifier should have the benefit from hearing from stakeholders directly, rather than, as some governments do, somehow incorporating industry comments into their own government comments. We prefer and are pleased that the US government allows the notifier to see the direct comments from the industry.
We also hope that the inquiry point, the notifier, shares the comments that we make throughout their respective government agencies so that they are all aware of stakeholders' points of view. If possible, we hope that the government our government, the US government, also submits comments and brings their government regulatory and trade perspective. And then lastly, it is important to us that the notifier confirms the receipt, and our inquiry point confirms receipts of our comments. We hope that the notifier will respond, provide some reaction to our comments, telling us what will be taken into account or why they may disagree. We are thankfully seeing more of this in recent years. From notifiers. And again, that creates more understanding on both sides and I think more confidence that this process, which I think I've laid out for you as being fairly resource intensive on the part of our industry, or certainly for PCPC, we want to know that it's worthwhile. And so when we are able to have the two-way conversation and dialogue about comments that we have submitted, and we are able to build understanding, that makes it much more worthwhile for industry to participate. And so, and finally then, we hope that the notifier will issue or notify again the final regulations. Sometimes we've commented on proposals and we have to go through a lot to find out whatever happened with it. Did they ever notify it or ever put it in place? Did it ever get implemented? So we hope that notifiers will notify again the final regulation so that we can close the loop on that and inform our own members about what is the new law and how they must comply. Next slide, please. I think, I hope what I've shared makes it more clear that in our view, the TBT notification process benefits both industry and regulators. We think that for maximum effectiveness, participation of industry early or participation in the comment process needs to have a very early notification. There should be feedback to industry's suggestions, and that the government notifier regulator should notify the final outcome. We think that this sharing of best practices will also ensure the ongoing success of this process. And if we could have the next slide, please. One thing that we wanted to point out is that the dialogue that's part of this U.S. commercial dialogue is also very important to PCPC and our members, and benefits, we hope, both industry and stakeholders, industry and regulators. I mentioned that ABIPEC and PCPC work closely together, and that we hope that there will be future projects in the U.S.-Brazil commercial dialogue related to cosmetics in the cosmetics working group. One area for continued discussion here might be the recent changes to Brazil's labeling regulations on cosmetic ingredient nomenclature. PCPC hosts the International Nomenclature Committee, and we have invited Brazil to participate in this work. So perhaps we'd like to suggest a presentation about the international nomenclature in the Cosmetics Committee of this dialogue, and that could be useful. But in any case, PCPC stands ready to support the U.S.-Brazil commercial dialogue going forward. Thank you. Thank you very much for your time. I'd be happy to take any questions. Next slide is is also, I believe, my contact information, and we hope to continue to be engaged with you all. Thank you so much for your time. Thank you, Francine. It was
a very good presentation as we have in Geneva. Thank you very much. Now I would like to have the next presentation from American Chemistry Council, and Edward Britt. I don't know how to spell his Just last call me name. Ed. I'm so sorry. Just call me Ed. Okay, okay, Ed. Thank you very much. It's a little bit difficult. Then please, you may have the floor to your presentation. And I'm sorry for your last name. I am too. It's a very difficult last name, and I've had to deal with that problem my whole life. So, but please call me Ed. And I'd like to introduce my colleague at ACC, Raleigh Davis. Raleigh. Hi, everyone. We're really excited to be here and looking forward to speaking with you all. Hi, Riley. Be welcome, you too. And please, the floor is. Great, thank you. If you could please bring up our slides. Again, my name is Ed Bristois, but just please call me Ed. I'm with the American Chemistry Council. I'm our Director for International Trade. Deeper in my past, when I first started working for the US government many moons ago, I mean, I've been working in the private sector for a long time. One of the first things I had to do was to learn the WTO TBT agreement. And this is one of the most important agreements at the World Trade Organization. In order to receive a good education about this agreement, I did a field trip to where Marianne Hogan works. I went from the Department of Commerce headquarters out to Gaithersburg, Maryland to visit the TBT Enquiry Point. And I learned how important that is for the US government and for the functioning of the TBT agreement and how it's implemented, and also for US industry. And I've been working on the industry side for the last 6 years, and it's really quite clear that this agreement, especially for industries that produce goods and trade them around the world, is one of the most important agreements in the WTO system. So Raleigh and I are going to tag team this. I'm going to talk about policy and the TBT agreement, and you're going to see some of the same information you saw before. And Raleigh's going to speak to some of the specific experiences that our sector, the chemical sector, has had. And just a few words about the American Chemistry Council. We represent US chemical manufacturers. Many of our members are headquartered in the United States, but a good chunk, probably about 30 to 20, 25 to 30% of them are foreign headquartered, including companies from Latin America like Braskem, which is headquartered in Brazil. And similar to the PCPC, to Francine, we work very closely with our sister associations around the world. And we work with them very closely on these regulatory issues with respect to the TBT agreement. I'd just like to give a shout out to our good friend, Adair Da Silva at Abakim, who's on the call today. And Adair is a very good partner for us on a variety of matters. And so hello, Adair. So can we go to the next slide? So I want to focus first on the TBT agreement, and we're going to talk a little bit about good regulatory practices, which I know is an important component of the US Brazil trading relationship right now. And then we'll speak to the chemical industry engagement with the TBT agreement, and then we'll move to questions, but that could be later. Next slide, please. So Laura Krishnan helpfully put up the slide earlier, and I think she emphasized some of the same points. You can see there's some certain language here in bold. And just to echo Francine, getting notices of the proposed regulations at the earliest appropriate stage is really important for industry, because if we, let's just say, for example, the regulation has been discussed domestically for months and months and months, and by the time it's notified, it's already
close to final. Well, it doesn't really help us as a regulated industry to then provide comments if we know that it's already close to final. That's why we encourage all governments to notify a proposed regulation at the earliest possible or appropriate stage. And just a key language here in TBT Article 2.9.1 is in such a manner as to enable interested parties and other members to become acquainted with it. We have a very expansive view of what that means. We believe that as an industry, we're an interested party, but also our member companies are interested parties. So this is why we rely on the TBT inquiry point in the United States, because when we want to submit those comments as an interested party, we do that through the inquiry point so that we can have assurance that it gets to the recipient regulator in the market in question. And we want to make sure that the government in question also provides the particulars or copies of the proposed technical regulation through the notification. So this is 2.9.3. Sometimes we only get a notification of a small document that doesn't include the actual particulars. It could be a voluntary standard that is then turned into a mandatory standard, but all we get is the notice that is going from voluntary to mandatory. And for chemicals, that really is important. I mean, there's thousands and thousands of chemicals in the world. They're all very technical. And we want to make sure we have all the relevant information. 2.9.4, allowing reasonable time for other members, and I would say interested parties, to make comments in writing, incredibly important. Francine mentioned 90 days. I mean, we'd love to have 90 days for every single proposed regulation out there. It would make a huge difference. Look, we are a highly regulated industry. We have a lot of competing priorities around the world. If we get 20 days, it's really hard to provide good comments. And that regulation is not going to be a great regulation because it'll be difficult for the industries to comply with it. If you get 60 days, which is the TBT committee recommendation, at least 60 days, that's really helpful. 90 days, I mean, we could submit fantastic comments at 90 days. So I really want to emphasize that last point. Let's go to the next slide. I do want to talk about good regulatory practices, mainly because the TBT agreement kind of provides the foundation for what we are working on right now with respect to good regulatory practices. In the US-Brazil protocol that was agreed on last year, Annex 2 covers good regulatory practices. There's a section on transparent development of regulations. I mean, this all comes from the TBT agreement. The TBT agreement goes back to the 70s. And I do think from the Tokyo round or the GATT, and then that turned into the TBT agreement in the Uruguay round, and now it's an agreement that has lasted the test of time. But increasingly, what we're seeing is innovating on top of the TBT agreement is that innovation is being done through good regulatory practices. So it's important to focus on how you're regulating, not just what you're regulating. And when you see all these components in the US-Brazil protocol that was agreed upon in October, and you see them in the US-Mexico-Canada agreement in the good regulatory practices chapter, you can draw links back to the TBT agreement. And having a central regulatory coordinating body, hugely important for the United States. We encourage every single government to take this approach. We encourage internal consultation, coordination, and review. And again, transparent development of regulations, and at least 60 days to provide comments. It's the most important thing I could emphasize here today, because it makes industry's life easier, and actually it'll give better comments to governments and regulators. And regulatory impact assessment, hugely important. Maybe someday in the future, we will be submitting comments on RIAs through TBT committee, TBT inquiry points. I mean, just imagine a future where the inquiry point serves a variety of other purposes.
And I think it's important to talk about what inquiry points could be in the future as opposed to just what they are today. And we certainly support GRP being built into binding trade agreements like the US-Mexico-Canada agreement. And perhaps someday US and Brazil will have a binding trade agreement, but right now we have a protocol. Next slide, please. So I'm going to take over here and talk a little bit more about how the chemical industry engages with TBT. And you'll see a lot of similarities here with Francine's, how Francine described PCPC's engagement with the TBT. But I did just want to highlight some more chemical specific examples and sort of reiterate some of the points that both she made and that Ed made before. So as many of you guys know, there are recommendations from the WTO on how members that are privy to the agreement should handle TBT notifications. This includes the recommended 60 days or more, ideally 90, for comment. ACC and our members depend on this time to conduct a review of the proposed technical regulations, acquire any necessary translations, confer with our members, confer with our partner trades around the world, and draft comments. This timeframe is integral, as Ed and Francine have both said, to giving us the ability to provide comprehensive comments, and thus is an imperative part on the side of industry of any sort of notification under TBT. The second part, or the handling of comments, is definitely a little bit more in depth, but I did want to highlight a few main key points as to how vital these components are to how industry interacts with TBT. So first is sort of the acknowledging of the receipt of comments. This is a key component in helping ensure that our comments are even received by the members in question and sort of continuing that dialogue between stakeholders. Second is the explanation within a reasonable time frame for any member that is not only that it has received comments, but how it will proceed in order to take these comments into account and the regulations or procedures for an assessment of conformity concerns. And so this, as Francine also said, is key to sort of figure out how industry is able to be involved. Are our comments even going to be able to be integrated into the final regulation? Is the member in question even open to receiving comments from outside other members of TBT? And so we see this sort of openness and transparency as part of a standard good regulatory process, and we sort of continue to urge all members to utilize this specific recommendation. And the final is the recommendation of the sharing on a voluntary basis of comments on the notified draft measures and replies there too. And so essentially what other stakeholders are saying. This for us is sort of is hugely important. And we continue to strongly urge members to make publicly available any relevant technical comments so that the full discourse surrounding any TBT notifications is transparent and accessible to everyone. So I wanted to shift gears a little bit more and give some background as to how the US chemical industry utilizes TBT notification. So we at ACC check the inquiry point every day. Our members, especially our small and medium-sized enterprises, depend on Ed and myself to provide them with any relevant notifications that we plan on responding to. This can be anything from a standard update to a full-blown chemicals management proposal to minor language changes within an already legislative framework. Due to the global nature of the TBT agreement, we oftentimes coordinate not only within ACC and our member companies, but also with our sister trade associations to ensure that our messaging as an industry is consistent and sort of based upon the best available science as well. Our largest concern outside of sort of how we're going to respond is also kind of an interesting one, but it's obtaining a translation of the draft regulation. This can take time. Or also any pertinent international standards cited. And this is also something that can take some time, and thus why we again and again like to reiterate that mandatory, or that the 60 days for industry is mandatory in order for us to get our comments in on time. From there, we draft comments from our members to reflect any potential current concerns that we have with proposed technical regulations, and then we submit them via the US TBT inquiry point, who then passes them along.
Some countries in which we have recently engaged, Colombia is a significant one due to the draft chemicals management rule that was proposed this spring. Korea was also one with some proposed changes to K-REACH, but we consult internally daily on the notifications and whether or not engaging with these notifications makes sense in our larger advocacy strategy at large. So we also understand that the TBT notification process is a two-way street, and a lot of it depends on both member countries in upholding the standards and recommendations of the agreement. So that's why we're interested in participating in dialogues like this, to shine a light on how vital the TBT process is to the US chemical industry and the best practices that continue to make this process accessible to stakeholders worldwide. And with that, next slide, please. We will take any questions. Thank you, Ed, and thank you, Haley. We are taking the questions after all the presentations. Thank you very much for your presentation. And now we are going to move to the next presenter from Brazil, from Inmetro, our notification inquiry point. And so we are going to hear from Paulo Roque Silva and also Leia Cortier. Paulo and Leia, let me know if you want me to share your presentation here. Por favor, Thaís, vocês me ouvem? Sim, Paulo. Ok. Não querendo apressá-los, mas só para lembrar que a gente está um pouquinho atrasado na nossa programação. Se a gente puder nos manter aí no tempo, seria ótimo para todos. Sei que temos muitas informações importantes ainda para ser compartilhadas. Obrigada. Ok, é rápido. Just one second. Conseguem ver a apresentação? Okay, perfeito. Conseguimos. Boa tarde, bom dia a todos. Meu nome é Paulo Silva, eu trabalho no Inmetro, na Coordenação Geral de Articulação Internacional, na divisão de superação de barreiras técnicas. A gente vai falar um pouquinho, eu e a Leia, sobre o processo de notificação brasileiro no acordo do TBT. Próximo, por favor. Bom, como eu disse, a gente trabalha no Inmetro, a missão do Inmetro é prover uma infraestrutura de qualidade e serviço aos diversos clientes, a indústria principalmente. Bom, vamos passar rapidinho a respeito. Próximo, por favor. Bom, o que é o Inmetro? Foi criado em 73 e o Inmetro podemos dividir em várias partes. Então, nós temos a parte de metrologia, que é bem similar ao início, no caso da Marianne. Nós temos a metrologia legal e avaliação da conformidade, duas diretorias que, na verdade, são também reguladores. No caso da metrologia legal, de instrumentos de medição, e no caso da avaliação de conformidade, segurança de produtos. Nós temos a acreditação nesse pacote, e, além de tudo, a anterior, a própria CAINT, que é a autoridade notificadora nacional, é o ponto focal do TBT no Brasil. Próximo, por favor. Bom, o acordo do TBT estabelece que cada país tem que ter um centro de informação sobre regulamentos técnicos e de avaliação da conformidade, e esse centro, no caso, todos os regulamentos técnicos de avaliação de conformidade devem ser notificados à OMC.
No caso, o Inmetro é o ponto focal e também a autoridade notificadora, como no caso dos Estados Unidos, como falado anteriormente pela Marielle. A próxima, por favor. Agora a gente vai falar um pouco dos números das notificações brasileiras. Aqui nós temos de 2016 até 2020. Embaixo aí nós temos os números que eles têm aumentado ano a ano, indicando dois casos aí, uma boa transparência no caso das notificações brasileiras, e também se pode perguntar no número de regulamentos que o Brasil estabelece ano a ano. Nós temos, nesse caso, dos regulamentos notificados, 4 principais clientes, vamos dizer assim, que é a Anvisa, que é a Agência de Vigilância Sanitária, o Inmetro, o Ministério da Agricultura e, ultimamente, a Agência Nacional de Telecomunicações. Se pode ver aí a coordenação também do ponto focal, com principalmente a Anatel. De 2016, a gente não tinha regulamentos notificados, e isso tem aumentado ano a ano. No caso aí, nós podemos ver também um aumento, principalmente 2020, e aí eu vou mostrar o próximo slide, 2021, que é um aumento do número, principalmente dos regulamentos, porque nós, no Brasil, estamos vivendo a adoção dos decretos de liberdade econômica, onde os regulamentos estão sendo consolidados. A ideia é diminuir o número de regulamentos, e nós temos consolidado e, ao mesmo tempo, claro, notificado esses regulamentos consolidados. Então, se pode ver que os 4 principais clientes dessas notificações são a Anvisa, Inmetro, MAPA e Anatel. Há outros regulamentadores também no Brasil. Nós temos o Departamento Nacional de Trânsito, Instituto Nacional de Tecnologia, que também notificam regulamentos, mas os 4 são os principais notificadores, vamos dizer assim. Próximo, por favor. Bom, essas notificações, isso demanda uma interação bastante grande entre os reguladores, já que o Inmetro é a autoridade notificadora e o ponto focal do país. Então, isso demanda uma interação grande com o Ministério das Relações Exteriores e, muito importante, também com os diversos regulamentadores. Aí os 4 e os outros, em alguns casos, no caso de MAP e Anvisa, nós temos ainda a discussão se um regulamento é TBT ou é SPS, ou se ele é SPS e TBT. Então, nós estamos constantemente em contato com esses regulamentadores. Próximo, por favor. Bom, anteriormente, Marielle já falou do IPINC, que é a ferramenta de consulta de notificação, é uma ferramenta poderosíssima. Aí nós temos o site. O próximo, por favor. Alguns exemplos de notificação brasileira que nós temos, no caso do TBT. Próximo. Em alguns casos, ainda se usa o antigo sistema, que é o IMS, que está se tornando obsoleto. Alguns dos nossos regulamentadores ainda o usam como consulta, é uma forma de consulta, mas ele está caindo em desuso agora. E no caso, próximo, por favor. E no caso do Brasil, nós temos também o sistema alerta exportador, que seria o celular do Notify US, que ele pode prover serviços para
exportador brasileiro, que é o alerta exportador, ele pode requerer informações sobre regulamentos, ele pode reportar barreiras técnicas, aí também um outro sistema do governo brasileiro, que é o Sem Barreiras. Questões frequentes também há no site. Se pode procurar notificações e elas vão estar em português, há os textos completos em boa parte dessas notificações dos regulamentos notificados. A ideia no futuro é linkar esse sistema para que a organização que esteja consultando possa ter um link com o IPING, e essa procura pode ser feita por produto de interesse, de artigo, país, pouco importa. E esse serviço é grátis ao mercado. Próximo, por favor. Bom, no caso, quando não há informação técnica encontrado no site, se pode perguntar também se pode acessar o serviço ou aos técnicos da área via barreiras técnicas e Metro.gov pelo e-mail, consultas técnicas, comentários nos textos das consultas públicas de outros países. Nós temos sempre essa consulta, esses comentários enviados pelo ponto local, isso utilizando o sistema alerta exportador e não, por vezes, o IPING. Os produtores brasileiros usam bastante esse sistema de alerta exportador para justamente fazer os comentários, e nós enviamos para os Inquiry Points dos outros países. A Leia vai seguir adiante com alguns comentários. Leia, por favor. Boa tarde a todos. Queria só complementar, destacar algumas funcionalidades do nosso alerta exportador em relação ao que a Marianne apresentou do US Alert, que nós traduzimos a ementa da notificação para o português, de forma que, principalmente, pequenas e médias empresas possam fazer busca na nossa língua. O IPING tem busca em espanhol, francês e inglês, mas se quiser fazer uma busca em português, ela pode ser feita no alerta exportador. Isso, uma vez encontrada uma notificação de interesse, a pessoa vai ter o resumo, o número, o país, o produto afetado em português, mas para ver a notificação completa e o texto completo, ela pode clicar no nosso próprio site, que nós temos uma interação com a base de dados da OMC, e toda manhã esses dados migram para dentro da nossa base, né? Tanto o texto completo quanto o texto da notificação. Isso é um diferencial e que não só os brasileiros podem se registrar, mas aqueles que sejam de países de língua portuguesa que o queiram também possam fazer. Então, isso é um diferencial. No que diz respeito ao engajamento com as partes interessadas, o Paulo Roque falou do nosso engajamento com os reguladores, que é constante, de modo a que possamos cada vez mais aumentar a qualidade das nossas notificações, e temos vamos dizer, esse diálogo também para rapidamente podermos notificar a OMC para diminuir, então, o tempo que fica conosco e aumentar, né, o tempo disponível para comentários. Mas, em relação ao setor, ao governo como um todo, não só os reguladores, todo esse assunto de TBT, ele é tratado num grupo intragoverno que envolve os principais regulamentadores, né? Então, Inmetro, Anvisa, Anatel, IMAPA, o Ministério das Relações Exteriores e o Ministério da Economia, o Inmetro participando também como autoridade notificadora e ponto focal. No que diz respeito ao setor produtivo, nós temos uma parceria com a Apex, inclusive um acordo de cooperação,
onde a Agência Brasileira, né, de Promoção de Exportações e Investimentos, onde nós publicamos um boletim conjunto chamado TBT em Pauta, 3 vezes ao ano, o objetivo é trazer informações sobre o que é o acordo, o que é notificação, o que é preocupação comercial específica e, vamos dizer, os principais assuntos que estão sendo ou divulgados pela OMC ou que julguemos de interesse do setor produtivo. Nós também fazemos apresentações pequenas, né, de divulgação do acordo TBT, das obrigações do Brasil e dos serviços do Inmetro, em reuniões promovidas pela Apex, junto aos seus programas estaduais. Então, por ocasião do lançamento ou então do encerramento de um programa estadual, nós sempre temos espaço para divulgar esse assunto, né, tão importante para o setor produtivo que sobre barreiras técnicas. E também ofertamos, e já fizemos com a Apex e com empresas lideradas pela Apex e com outras associações empresariais, nós também nos engajamos em, diria, de capacity building, né, treinamento de 1 a 3 horas para aprofundar, né? Porque em 15 minutos você dá um panorama geral do acordo e dos serviços, mas num webinar de agora, né, de mais de 1h30, 2 horas, você pode não só aprofundar as discussões, explicar um pouco melhor como é que o setor produtivo pode se engajar, mas também responder a mais perguntas. E nós temos feito isso não só com a ajuda da Apex, mas também no âmbito do Plano Nacional da Cultura Exportadora, que é um plano governamental, e também de um plano estadual. O Inmetro se situa no Rio de Janeiro, então ele faz parte do Comitê de Comércio Exterior do Estado do Rio de Janeiro, onde não só os serviços, né, esses que eu falei de notificação, divulgação de preocupações comerciais específicas, etc., mas também a oportunidade de capacitar as empresas para que entendam melhor o que podem questionar ou se informar junto à OMC e ao acordo mesmo, né? E nós temos mantido um diálogo com a Confederação Nacional da Indústria, federações estaduais e também associações empresariais setoriais nacionais. E nós, ao longo dos últimos meses, nós temos intensificado essa nossa atividade no sentido de melhorar nossos serviços, de sensibilizá-los mais para a questão das notificações e das preocupações comerciais específicas, e temos tido a grata notícia de que várias delas usam o alerta exportador para se inteirar das notificações e tem, sim, se manifestado quanto a alguns regulamentos ou propostas de regulamentos que impactariam diretamente, né, as indústrias associadas dessas associações empresariais. E nós também temos algumas publicações, um manual em português sobre barreiras técnicas, também uma espécie de cartilha sobre barreiras técnicas e competitividade empresarial, onde daí se aborda a infraestrutura da qualidade também. Então, muito rapidamente, né, são essas as nossas atividades de engajamento do setor produtivo, mas eu tenho que confessar que nós temos que aprender com os Estados Unidos a, de fato, intensificar esse diálogo e estar mais próximo das empresas e das associações empresariais, saber mais das suas necessidades. Agora, nós sempre estamos abertos ao diálogo. O e-mail barreirastécnicas, tudo junto, sem acento, @inmetro.gov.br é o canal de entrada para uma série de questões, e também o portal GovBR leva direto aos nossos serviços. Então, é isso que eu tenho a dizer e fico à disposição para quaisquer esclarecimentos. Obrigada. Obrigada, Paulo Roque. Obrigada, Leia. Agradeço muitíssimo o ponto lembrado da coordenação interministerial, e entendo que o trabalho do Inmetro é excelente como ponto focal, autoridade notificadora, tanto no contato com os órgãos do governo, como também com o setor privado, e reforço, como a CSEX reforça em todas as suas apresentações,
a importância do alerta exportador e o acompanhamento proativo pelo setor privado das notificações. Como bem foi colocado aqui, atuar proativamente antes da medida entrar em vigor facilita bastante as ações do governo e do próprio setor privado nas gestões para evitar que se concretize uma eventual barreira técnica ao comércio. Passaria agora a palavra para o Gustavo Ribeiro, chefe da Divisão de Acesso a Mercados da Apex. Por favor, Gustavo. Maravilha. Bom dia, boa tarde a todos. Me escutam bem? Sim, Gustavo. Obrigada, e sua apresentação está em tela. Maravilha. Obrigado. Então, eu sou Gustavo Ribeiro, coordenador de acesso a mercado da Apex Brasil. É um imenso prazer estar com vocês essa manhã, já início de tarde. Agradeço também o convite do Ministério da Economia, na pessoa da Juliana, que nos fez esse convite para participar. Cumprimento a todos que me antecederam pelas ótimas exposições. Marianne, a Laura, Francine, Ed, Relly, o Paulo e a Leia, queridos colegas aí também do Inmetro. E reitero minha satisfação da gente falar um pouco do trabalho da Apex nesse tema relativo a medidas técnicas, notificações, e a relação da Apex com esse tema, que talvez seja até um pouco contraintuitivo inicialmente para quem não conhece o trabalho da Apex, no sentido de o que uma agência de promoção de exportação tem a ver, né, com toda essa discussão. Então, meu principal objetivo na verdade, mostrar justamente essa relação. A Leia já facilitou bastante o meu trabalho, na verdade, já dando algumas indicações do porquê do trabalho da Apex em toda essa temática de medidas técnicas e notificações TBT da OMC. O próximo, por favor, Thaís. Bom, muito bem, aqui só para trazer um contexto, né, para quem não conhece a Apex Brasil, os colegas norte-americanos. A Apex Brasil, ela é uma agência de promoção que a gente já está aí com 2 décadas de operação. Ela hoje, atualmente, está vinculada ao Ministério das Relações Exteriores, né, e a nossa principal missão é gerar conhecimento e conexão para as empresas brasileiras, né? Ou seja, então a gente trabalha com essas 2 palavras de uma forma muito presente no nosso dia a dia. Gerar conhecimento e gerar conexão para as empresas brasileiras, para também investidores estrangeiros que têm interesse em investir no Brasil, e para as empresas que pretendem se internacionalizar de uma forma geral. Próximo, Thaís. Por gentileza. Tudo bem, então aqui vocês veem justamente esses 3 eixos de atuação da Apex, né? Como eu disse anteriormente, o eixo mais tradicional, né, pelo qual a Apex é conhecida, que é o eixo de promoção comercial, está na origem, está no âmago da agência, a promoção comercial, quando ela foi criada lá atrás, mas também o eixo de atração de investimento e o eixo de expansão internacional, ou seja, empresas brasileiras que querem se estabelecer lá fora, e a gente também apoia, né, nesse processo de internacionalização das empresas. Então, esses são os 3 eixos principais, e de forma transversal a esses 3 eixos, a gente tem 2 eixos de atuação muito forte, que é a atuação na inteligência de mercado, que é onde a minha coordenação especificamente ela se encontra. A coordenação de acesso a mercado, ela é uma coordenação que está vinculada à inteligência de mercado, e eu vou explicar um pouquinho disso daqui a pouquinho, e também a outra gerência de qualificação empresarial, e que também faz um trabalho transversal nessas 3 áreas, né? A Leia já adiantou, inclusive, isso tem tudo a ver com algumas das ações da Apex, no sentido de qualificar o empresário, né, em uma série de temas, entre eles toda a temática de medidas não tarifárias, na qual as medidas técnicas se inserem. Mas eu explico isso um pouco melhor daqui a pouquinho. Tudo bem, então, esses eram os primeiros pontos, muito para explicar a agência e agora tentar responder a principal pergunta,
O próximo slide, gentileza, que é justamente, né, a pergunta que a gente se propõe aqui. Então, qual a relação da Apex Brasil, engajamento dos stakeholders em medidas técnicas e entre não só medidas técnicas, mas também outros tipos de medidas não tarifárias. Então, vamos lá. O principal ponto, próximo, por favor. O principal ponto que a gente entende do papel da Apex, e que tem a ver, por óbvio, né, com o trabalho de inteligência de mercado, é um trabalho de redução de assimetria informacional em oportunidades e riscos. Então, a grande relação, então, o porquê de toda essa atuação da agência, ela tem a ver com esse processo de redução de assimetria informacional. De forma tradicional, a gente vinha trabalhando ao longo dos anos mais na parte de oportunidades, então, por exemplo, né, em painéis de dashboards de inteligência, onde o exportador coloca o seu produto e vê as condições, ou vê as melhores oportunidades para qual mercado ir, estudos e publicações também tentando direcionar ou tentando evidenciar algumas oportunidades de mercado, mas mais recentemente a gente vem trabalhando também de uma forma mais ampla nesse conceito de informação, não só nas oportunidades, mas também na parte de riscos, né? E, é claro, né, quando a gente fala em riscos, a gente observa ou a gente inclui nesse monitoramento de informação relacionada a risco, as medidas não tarifárias. Então, boa parte do nosso papel está relacionado, então, a essa redução de assimetria informacional, dentro de um ciclo tradicional de inteligência de mercado sobre oportunidades e riscos, ou seja, que envolve coleta de informação, processamento dessas informações, a análise dessas informações, a disseminação, né, para a nossa carteira de clientes, que vale lembrar, majoritariamente compostas por empresas de médio e pequeno porte, e depois um feedback com relação ao quanto essas informações estão sendo úteis para os nossos clientes. Próximo. E aqui é importante falar que, por óbvio, né, esse trabalho ele não pode representar uma sobreposição ao que já existe, e nem se trata de reinventar a roda. A gente, na verdade, tenta atuar como uma camada complementar, como uma camada a mais em todo esse trabalho, né, sabendo muito bem e conhecendo, por claro, todo o trabalho que já é desenvolvido pelo governo, mas do lado esquerdo, Ministério da Economia, Ministério das Relações Exteriores, e, por óbvio, Inmetro, como ponto focal do acordo TBT, e também em articulação com o setor privado, a coalizão empresarial, liderada pela CNI, no qual a Apex se insere, então, como mais uma camada de informacional, de filtro de informações, para ajudar em todo esse processo. Então, basicamente, a gente atua dentro das etapas de acesso a mercado, no que a gente considera as duas primeiras etapas, que são as etapas de monitoramento e sensibilização. O que é importante notar, né, e que foi o que a gente notou, né, ainda que haja todo esse trabalho do governo, que é muito bem feito, e o trabalho do setor privado em relação às notificações TBT, a gente, no dia a dia da Apex, a gente vem percebendo, né, que o setor privado ele carece, então, de maiores conhecimentos no tema, e isso nos leva a várias situações bastante interessantes, né? A gente teve situações aqui por exemplo, de empresas que iam participar de uma feira no exterior para promover o seu produto, né? Mas efetivamente aquele produto daquela empresa ele não estava adequado segundo um regulamento técnico daquele país, ou mesmo precisaria ainda passar por uma série de procedimentos de avaliação de conformidade. Então, esse tipo de situação ele também ele nos motivou a fazer essa articulação com o governo, o setor privado, no sentido de, poxa,
que a gente tem de atendimento de empresas na carteira da Apex, de que forma a gente pode facilitar a vida deles. E foi justamente a partir daí que surgiram, ou a gente desenvolveu alguns produtos, vou falar rapidamente aqui de dois, nesse sentido de dar maior conhecimento, reduzir a assimetria informacional para o setor privado. Então, vou falar de duas dessas iniciativas, que são os alertas regulatórios de acesso e os informes regulatórios. O próximo, por favor. Muito bem, então o que é o alerta regulatório que é produzido na Apex? Ele é um alerta que é produzido para a nossa carteira e que ele bebe, por óbvio, de tudo isso que já foi apresentado. A gente é subsidiado pelos próprios alertas do Inmetro, né, toda a sistemática de alerta ao exportador do Inmetro, e também das notificações do IPING. E o que a gente faz? A gente tenta, na verdade, pegar esse grande conjunto de informações e minerar essas informações e, de certa forma, direcionar alguma dessas informações para os setores apoiados pela agência. Então, aqui, só a título de ordem de tamanho desse trabalho, né? No ano passado, em 2020, a gente soltou ou emitiu em torno aí de 60 alertas, o que dá uma média de 5 por mês. Esse ano, a gente já fez 22 alertas. Desses 59 ano passado, 9 desses alertas eram relativos a TBT, uma outra parte era a SPS e outra parte relativo a outros acordos da OMC. Então, a gente faz esse trabalho, tenta trazer algumas informações de fluxo de comercial impactado. Então, a gente pega o que é a notificação, se possível, identificar o produto e identificar os fluxos de exportações impactados e passa essa informação para sensibilizar o setor privado. Tudo bem, então aqui eu coloquei um exemplo, a Colômbia de novo, apareceu também na apresentação da Laura, se eu não me engano, de uma notificação. Então aqui a gente traz os fluxos de comércio, entre outras informações. Aqui 2 exemplos dos Estados Unidos, a título de curiosidade, eram uma notificação de 2020, uma de 2021, uma recente de janeiro, a primeira envolvendo motores elétricos e uma segunda envolvendo autopeças, né? Só a título de curiosidade dentro do contexto do diálogo comercial também. Todas essas informações são públicas, tá, pessoal? E a gente coloca também os alertas de forma pública para ser acessado, depois eu coloco o site. E, por fim, para fechar a apresentação, por favor, próximo slide, Thaís. Esses eram os 2 alertas dos Estados Unidos a que eu me referia. Próximo. E o último ponto é justamente o ponto levantado pela Leia, o TBT em pauta, aqui muito mais para vocês terem a oportunidade de ver a carinha aí do produto, e é uma publicação quadrimestral, a gente acabou de soltar, né? Vocês veem aí essa última edição em maio, uma parceria que vem rendendo excelentes frutos com o Inmetro, e essa edição específica foi dedicada a mostrar o que é o mecanismo de preocupação comercial específicas, as PCEs, mostrando os principais mercados-alvos das PCEs. Então, aparece lá a Índia, aparece China, aparece a União Europeia, um quantitativo disso também, de forma, mais uma vez, a complementar todo esse esforço de governo junto ao setor privado, no sentido de conhecer os impactos e de que forma os mecanismos para cuidar, né, de eventuais impactos podem ser utilizados. Então, está aí a cara do TBT em pauta. A última edição a gente tinha tratado aí das notificações no período da Covid, e essa última em relação às preocupações comerciais específicas. E o último slide, os meus contatos. Só uma breve nota rápida sobre o TBT em pauta. A gente enviou para cerca de 3.500 empresas a última edição dele. Aí a gente tem um índice de abertura desse material que é relativamente bom dentro dos e-mails marketing que a agência manda, né? Então, a gente está bastante contente, inclusive, com a leitura desse material que está sendo feito pelo setor privado. Meus contatos estão aí, fico
disposição para pergunta e agradeço mais uma vez a oportunidade, não só de falar, mas de rever todos os colegas. Obrigado. Obrigada, Gustavo. Passaríamos à próxima apresentação da Coalizão de Facilitação em Barreiras da CNI. A Constanza Negri faria essa apresentação, mas teve um problema técnico, e então a Pietra Mauro o fará. Pietra, por favor. Obrigada, Gustavo, excelente. É importante ver essa sinergia entre os instrumentos de governo e setor privado, a Apex nos apoiando aí nesse trabalho de sensibilização e capacitação, que é, de fato, uma matéria que requer desafios e contribuições de vários parceiros. Obrigada. Pietra? Obrigado, Juliana. Obrigada, Ju. Bom dia, boa tarde, pessoal. Meu nome é Pietra Mauro. Eu sou analista de políticas e indústria aqui na CNI, e como a Ju comentou, eu vou estar substituindo aqui a Constanza, que ela teve alguns problemas técnicos com a internet dela. Inclusive, por causa do tempo, vou tentar ser um pouco mais breve e objetiva na apresentação sobre a nossa agenda de barreiras em terceiros mercados aqui da CNI, que é a representante máxima do setor industrial aqui no país, no Brasil. Bom, como é que surgiu a Coalizão Empresarial para Facilitação de Comércio e Barreiras? Ela surgiu diante de uma demanda das entidades privadas, do setor privado, né? E surgiu como um grupo de trabalho, que antigamente se chamava GTB-FAC. E a gente, em 2018, formalizou esse grupo, que hoje é composto por mais de 100 membros, por associações setoriais, sindicatos e federações de indústrias. E o trabalho que nós fazemos é justamente de elaboração de recomendações para o governo, elaboração de políticas públicas para aumentar a competitividade das empresas, e a estrutura é mais ou menos em formato de comunicados, com atualizações sobre os andamentos dos temas e as prioridades da agenda de barreiras, capacitação em loco sobre os temas nos conselhos temáticos dos seus membros, que é a base da nossa agenda aqui, a parte de sensibilização, como o Gustavo também comentou, e elaboração de estudos e posicionamentos com recomendações sobre os pleitos trabalhados na coalizão. Bom, a gente acredita que a agenda de barreiras ela é construída em formato de escada, em etapas, começando pela sensibilização, que é uma das partes mais importantes, que é, inclusive, uma das ações que a gente está fazendo aqui hoje, sensibilizar o setor privado, engajar o setor para que eles possam estar identificando essas barreiras e notificar o governo. Aqui eu coloquei alguma legendazinha, mas os que estão em branco são as nossas campanhas de barreiras em terceiros mercados, que estão na nossa agenda internacional da indústria aqui da CNI, e os em azul são as ações que advêm dessas principais ações. Seguindo para a identificação, a partir da sensibilização, o setor já tem essa capacidade de identificar se é uma barreira, se é um procedimento interno aqui do Brasil, se é legítima, se é ilegítima, se é legal, se é ilegal. Então, eles conseguem passar pelo funil de barreiras. E nisso a gente tem as nossas ações de consulta aos setores e levantamentos de barreiras por mercados. E também tem a nossa campanha de adidos de economia, que é a defesa da criação do cargo. Passando para monitoramento, a gente aqui na CNI somos os maiores demandantes na plataforma Sem Barreiras e defendemos, assim, com muito afinco, a utilização como um portal único para que seja justamente uma base de dados do governo e que haja essa fluidez no diálogo para que haja tratamento eficaz dessas medidas. Então, a gente, junto com o setor privado, a gente tem o nosso principal projeto aqui na CNI, que é o de qualificação de barreiras, o qual atualmente nós temos já 87 barreiras identificadas. Vou mostrar para vocês no próximo slide um painel que nós temos de monitoramento dessas notificações. Passando para a próxima etapa, de investigação. Continuamos aí, então, fortalecendo a utilização da plataforma Sem Barreiras, e também a proposta de mecanismo de investigação de barreiras e fortalecer a atuação da DECU no MRE. E por último, a etapa de remoção. Temos aumentado o nosso contato com a SESEX, numa parceria de monitoramento e atualização para o setor privado sobre o andamento dos casos no Sem Barreiras, justamente para que a gente engaje eles
na utilização dos mecanismos que a OMC traz aqui para a gente, no caso das preocupações comerciais específicas na OMC. Então, a gente tem se engajado bastante nesse ponto. Esse ano também a gente tem se engajado na agenda de cooperação regulatória. O ano passado nós lançamos um manual de cooperação regulatória internacional, e esse ano, com alguns setores selecionados interessados, nós temos construído um mapa, inclusive por ser um tema mais complexo e que os setores ainda não têm tanto conhecimento. A penúltima prioridade das nossas campanhas é o mecanismo bilaterais. Então, dentro dessas notificações que a gente tem dentro do Sem Barreiras, a gente usa como uma pauta de defesa nos diálogos bilaterais com os países, negociações internacionais e, por fim, os comitês da OMC, com essa maior participação do setor privado e engajamento nas ferramentas disponibilizadas pela OMC. Bom, como eu mencionei aqui, a gente tem, mostrar rapidamente para vocês o painel que nós temos de monitoramento da qualificação de barreiras que nós temos aqui na CNI. Atualmente a gente tem 84 ou 86 notificadas no 84 notificadas no Sem Barreiras e 3 em validação, que é o nosso processo com os setores. Então, a gente faz essa qualificação, uma análise dessas barreiras, se é legítima ou não, para que a gente dê esse conteúdo mais qualificado para o governo, e aí a gente tem o processo de validação com o setor e tudo mais até a parte de notificação. E aqui a gente consegue monitorar como é que está o andamento desses casos no Sem Barreiras. Aí, como a gente pode ver aqui, China é o principal país, seguido da Argentina e União Europeia. E o principal tipo de medida são de regulamentos técnicos. Bom, para fechar, a gente deixou aqui algumas das principais ações que a gente tem tido nos comitês, né, das nossas prioridades. Sobre as preocupações comerciais específicas daquele painel que eu coloquei para vocês no slide anterior, a gente observa que das 87 barreiras identificadas, 6 foram levadas como preocupações comerciais específicas nos comitês da OMC, sendo que 4 foram no comitê TBT. E aí eu coloquei alguns exemplos aqui, que é o caso de Peru, de proibição do uso de etiquetas adesivas, da China, de registro de produtores estrangeiros, da União Europeia, dos períodos de transição de LMRs, e da Índia, da exigência de certificado OGM-free. E a partir disso, a gente tenta engajar o setor privado, mandando comunicados sobre as notificações que estão sendo levadas no comitês. A gente recebe do governo esse material traduzido, então a gente envia para os membros da coalizão empresarial, para que eles possam identificar possíveis barreiras, e a gente está sempre disponível, então, para estar ajudando eles nessa investigação e na qualificação. Outra coisa que a gente tem feito também é engajado eles na utilização da plataforma do TBT, o IMS, para o monitoramento das notificações e das preocupações comerciais específicas. E, por fim, a nossa contribuição na 9ª revisão trienal do Acordo TBT, nós levamos para o governo 6 propostas, das quais foram levadas também para o comitê, e a maioria são sobre transparência e melhoria das ferramentas disponibilizadas pela OMC, além de engajamento dos membros para que facilitem a comunicação. Bom, eu acho que da nossa parte aqui da CNI, objetivamente, são essas as nossas ações, as nossas prioridades. Eu fico à disposição, caso vocês tenham perguntas, e aqui está o nosso contato da CFB, caso vocês precisem. E muito obrigada. Ju, está sem áudio. Entramos aqui na nossa fase final do nosso evento. Eu queria agradecer novamente a todos que falaram, mas creio que teríamos aí alguns minutinhos, com a boa vontade dos palestrantes, se puder, se tivermos perguntas orais. Eu não vejo, Pietra, temos alguém com
a mão levantada. Se por acaso alguém Não. quiser fazer pergunta oral, não. Eu vejo uma pergunta no chat que tem a ver com eventuais contribuições que a academia, que a universidade possa dar para a elaboração de políticas públicas nesses temas. Eu faria uma pergunta, transformaria essa pergunta aos Estados Unidos, e aí não sei se Laura ou Marianne, ou mesmo os representantes do setor privado, poderiam comentar se há algum tipo de relação mais próxima entre a academia e a elaboração de políticas ou de subsídio para a ação do setor privado nessa temática que abordamos hoje. Eu não sei, Laura, quem que você preferiria. Ok. So I'll just note that the notification process of which we're talking is open to participation from anyone. We accept comments from individuals, from companies, from academia. So if there is relevant information that your studies might have on a particular regulation that is being notified and open for comments, you are invited to submit it. I know in the United States, our regulators often will ask questions when they publish a draft regulation. We always do a regulatory impact analysis in the case of significant regulations. So sometimes they will ask questions and they'll put a call out for data and for studies that will help them answer those questions. So this is very much intended to be a conversation, and that is with all stakeholders. So academia is very much welcome to comment, and oftentimes, regulators are looking for empirical study and analysis that they can use to make the best decisions possible. So I would invite you to get involved. I personally am always also looking for studies that kind of demonstrate the impact of these barriers to trade and this work. It's very difficult to quantify because there's so many factors at play. So I invite you to share it with this group and with your government and any other relevant stakeholder. So that's where I'll. Please, Marianne. Yes. I just wanted to say that we do have a number of subscribers to Notify US from academia. I suspect that EPING also has subscribers from academia, so we do know that our friends in academia are tracking notifications, and I just wanted to echo and support what Laura said. So thank you. Alguém mais dos Estados Unidos? Alguém do Brasil gostaria de responder esse questionamento? Juliana, eu poderia comentar, que, de fato, o Inmetro tem feito alguns estudos pontuais, mas tem interesse bastante grande na cooperação com a academia para não só em todo, quer dizer, não é só sobre notificações, para estudos em todos os aspectos relacionados a barreiras técnicas, e envolvendo também a infraestrutura da qualidade. Então, inclusive, já mandei meu endereço para a Michelle, a gente pode marcar uma videoconferência e ver possibilidades de aproximação. E nós temos particularmente interesse em estudar Mercosul, que países da LAD, que são os países que nos circundam. Obrigada. Alguma pergunta adicional? Entendo que não. Então, eu gostaria aqui de fazer os apontamentos finais, reforçando a mensagem de que foi uma enorme oportunidade que nós tivemos de conhecer um pouco melhor como funciona essa engrenagem
de governo e setor privado nos Estados Unidos e compartilhar alguns instrumentos que nós aqui no Brasil dispomos para tratar dessa temática de notificação e buscar cada vez mais a sensibilização e a capacitação do nosso setor privado para que seja proativo, para que seja de fato atuante nessa temática, porque se o engajamento do setor privado das partes interessadas é fundamental para um governo que tem, enfim, práticas já bastante arraizadas de engajamento e de defesa dos interesses do setor exportador, como é o caso dos Estados Unidos, nós, no Brasil, com uma estrutura de governo bastante mais enxuta, precisamos ainda mais desses subsídios de quem, de fato, conhece as dificuldades do mercado, que é o setor privado. E buscamos, com esse conjunto de ferramentas aqui comentadas, tanto pela Apex como pelo Inmetro e o próprio Sem Barreiras, oferecer o que nós temos hoje para buscar levantar essas informações, para buscar incentivar o acompanhamento e os comentários da notificação e também para nos habilitar a fazer essas conversas com países parceiros, inclusive com os Estados Unidos, para uma atuação conjunta, não só na OMC, mas eventualmente nas gestões bilaterais com países em que eventualmente tenhamos interesse de mercado e enfrentemos alguma dificuldade em acessar. Eu agradeço muitíssimo novamente a participação de todos, acho que mais uma atividade bastante exitosa do diálogo comercial Brasil e Estados Unidos, mais uma parceria relevante com a coalizão empresarial de facilitação em barreiras e espero que tenhamos novos eventos, novas parcerias aí para que a gente aprofunde o nosso conhecimento e aprimore a nossa atuação em temas assim tão complexos e não menos relevantes que de barreiras técnicas ao comércio e sempre bebendo da fonte de conhecimento que também a academia pode nos prover. Muito obrigada a todos, um bom dia, uma boa tarde e até a próxima oportunidade. Tchau, gente. Obrigado, boa tarde a todos. Tchau, tchau. Foi Obrigada. ótimo. It was really great. Thank you, everybody. Tchau, tchau. Thank you, Laura. Thank you, Marianne. Thank you, everyone. It was really a pleasure to have you here with us, and we hope to see you soon. Thank you. Bye-bye. Então. Bye. Thanks, everyone. Bye-bye, bye-bye.